A Nawak Gil é analista de sistemas, professor de tecnologia da informação e vai falar para a gente justamente sobre os jogos online, jogos violentos que muitos jovens utilizam na atualidade para se conectar com outras pessoas. Nawak, depois dessa tragédia familiar em Patos, como é que você analisa os jogos e qual a importância desse debate nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Infelizmente, nessa situação, né, diante dessa tragédia familiar, com muito pesar, né, que a gente enfrenta essas situações. Primeiro dizer de que, antes de nada, eu sou pai. Por acaso, também pai de 2 adolescentes, na mesma faixa etária do rapaz do acontecido. Então, a gente entende e percebe com mais atenção e com mais clareza, né, o processo como um todo. Eu também sou profissional de TI, professor de tecnologia, e já trabalho na área há mais de 35 anos. Né? Então, eu vi o surgimento da questão dos jogos, da questão da tecnologia, especialmente no seu ambiente online. Eu conheço o jogo em questão, o Roblox. Meus filhos, especialmente meu filho, joga e tem bastante interesse nesse jogo. E eu queria começar dizendo de que o jogo especificamente não é realmente muito violento, não. Só para ser muito claro, jogos de tiro ou de um boneco matando o outro são a base de quase todos os jogos disponíveis, talvez os de carrinho e os de atirar. E o Roblox, dentro dessa composição, não está nem de longe no grupo dos mais violentos. O Roblox é muito mais do que um jogo de tiro, ele é um jogo que a gente chama de jogo social, de interação social. Você cria grupos, você conversa, você cria interesses, e há uma tendência a que isso tome muito tempo e o seu processo de imersão é muito grande, porque você termina encontrando grupos que têm interesses parecidos com os seus. Para tentar explicar isso para os pais, né, ou para as pessoas mais leigas, imagine aquela interação social que você tem numa rede social, como talvez o Facebook, ou o Instagram, ou até o WhatsApp, associado agora a mais um jogo. Então, a conversa gira em torno das missões que precisam ser completadas e tal. Não é um jogo necessariamente violento, não. Como eu disse, meu filho joga o jogo, eu conheço o jogo, isso não é exatamente um problema. Do ponto de vista de quem acompanhou a evolução dos jogos, a evolução da influência, especialmente dos jogos que permitem que você interaja com outras pessoas, que é um diferencial enorme. Uma coisa é você estar sentado sozinho jogando, né, você e o jogo, outra coisa é você estar jogando num grupo, porque o grau de excitação, o grau de interação social adiciona uma camada muito pesada sobre essa interação, porque é exatamente a cobrança do social. É o que a gente... como você se comporta quando está sozinho e como você se comporta quando você está em grupo. E isso acontece na juventude e também quando a gente é adulto. Acontece na sala de aula, quando a gente é estudante. Acontece no âmbito do trabalho, quando a gente se encontra com, né, os colegas de trabalho. Então, nós somos seres sociais e essa pressão ela acontece para que você seja cada vez melhor, para que você seja cada vez... tenha mais destaque. Então, essa dependência que se impõe aos jogos, ela é muito mais uma pressão social do que efetivamente uma pressão tecnológica. Tá? Então, eu vejo muito pouca relação entre os jogos como fatores de violência e a aplicabilidade dessa violência na vida real. Na verdade, eu não sou psicólogo, não quero aqui estabelecer, né, um conhecimento que não é meu conhecimento primário, mas a gente lê, a gente estuda, porque afinal de contas faz parte da área e com filhos adolescentes a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Na verdade, os estudos provam que os jogos, mesmo os violentos, estimulam o raciocínio, estimulam o pensamento analítico e
muito mais do que causar problemas, eles servem como ferramentas de ampliação da capacidade de raciocínio. Então, em geral, aqueles rapazes, aqueles jovens que jogam muito, terminam também sendo ou tendo bons resultados na escola. Quando isso não acontece, você citou muito bem, né? O pai que estava exercendo pressão sobre o seu filho para que ele tirasse boas notas na escola, o pai estava fazendo seu papel, né? Cobrar do jovem e fazer com que o jovem faça aquilo que ele tem que fazer. E acho que esse que é, ou talvez, o ponto mais primordial, né? A educação doméstica, o processo de controle dentro de casa para fazer com que o jovem aprenda seus limites. Nós estamos conversando com o analista de sistemas, Anauak Gil, no programa Olho Vivo, sobre a influência dos jogos depois dessa tragédia familiar registrada na cidade de Patos. Anauak, um outro tema também que é importante a gente abordar nesse momento é qual o cuidado que as famílias precisam ter em relação a esses jogos, que na maioria das vezes são jogos violentos. Por exemplo, alguns pais relatam a dificuldade desse diálogo com os jovens, com crianças que não repassam senhas dos celulares, os códigos, celulares que têm até o reconhecimento facial, o que dificulta o acesso do pai, da mãe, de um responsável àquele celular. É possível que a família monitore o celular daquele jovem ou clone sem que ele saiba? Tem alguma ferramenta que possibilite isso ou não? Até existem ferramentas que permitem fazer esse grau de controle, e você citou algumas delas. Mas eu, particularmente, eu não acho que elas sejam nem eficientes, nem produtivas. E eu explico. Quando você ativa uma ferramenta de controle etário, como o Google Kids ou outra ferramenta qualquer, você está, essencialmente, terceirizando o controle do conteúdo para uma empresa alheia à sua família ou à sua estrutura, né? Então, agora, quem decide o que é correto ser visto ou não é mais você, como pai, mas os sensores do Google, ou os sensores do YouTube, ou os sensores do Facebook. E isso tem implicações gravíssimas. Pode ter impactos sobre a sua religião, sua crença. Então, para você é aceitável determinado tipo de conteúdo, mas para os sensores não é. Tem uma questão moral, tem uma questão cultural, a maioria desses sensores não são sequer brasileiros, então o que para a gente aqui é considerado aceitável, socialmente correto, ou inclusive a gente estimula, como algumas manifestações culturais, algumas danças, né, que eles não consideram. Vou citar aqui um exemplo, um clássico, do Facebook, que censurou uma foto de duas índias, que é uma foto premiadíssima, mundialmente reconhecida, de duas índias do Cerrado brasileiro, que o Facebook considerou pornografia. Então, para um brasileiro, isso é algo natural, e para um norte-americano de classe média, censor do Facebook, é um escândalo pornográfico. Então, é muito complicado terceirizar o que seu jovem, o que seu filho, né, vai poder assistir ou não. Então, esse é o primeiro risco. O segundo momento é que, bom, na maioria dos casos, os pais estão ultrapassados. Eu me considero um pai muito moderno, porque como eu trabalho com tecnologia, eu estou lá o tempo todo. Então, quando meus filhos vêm com a dancinha do TikTok, eu já sei a dancinha do TikTok. Quando eles vêm com a musiquinha do não sei o quê, eu já sei a musiquinha. Porque como eu trabalho com isso, eu tenho, por uma questão profissional também, de me manter informado. Ainda assim, uma coisa ou outra me escapa. Mas para a grande maioria dos pais, o novo conteúdo, ele é desconhecido. Então, de que adianta que o sistema te avise que agora eles estão acessando o PicPoc em vez do TikTok? Se você não tem a menor ideia do que é PicPoc, você não tem conta no PicPoc, você não vai acessar o PicPoc. Então,
não tem nenhuma relevância, você termina não sendo capaz de você vê que um determinado site, uma determinada ferramenta foi acessada, mas você não tem ideia do grau de profundidade com o qual essa ferramenta pode acessar e interagir com o seu filho ou com sua família. O Roblox é um excelente caso. Todo mundo sabe que é um jogo, mas se você nunca jogou, ou se você nunca gastou algumas horas, né, do lado do seu filho vendo ele jogar, você não faz ideia do que é aquela ferramenta, nem de como ela funciona. Tá? Então você termina criando estereótipos. A gente pode trazer isso para o mundo material. Seu filho tem 10, 12, 13, 14 e está jogando muito. Mas depois ele vai ter 16, 17, 18 e vai começar a sair. E aí, quando ele for para a rua, como é que você vai fazer para saber se ele está indo num bar legal, ou ele está indo numa festa bacana, se ele está te dizendo para onde ele vai ou não? Né? Ou seja, se ele está bebendo só a quantidade que ele combinou contigo, ou não está bebendo nada porque esse foi o combinado. Né? Então, na verdade, é muito mais uma construção na relação de confiança familiar do que efetivamente ferramentas de controle. É claro que você pode ligar o GPS do celular do seu filho e rastrear por onde ele vai. Acredite, o teu filho está sempre 3 ou 4 passos adiante do que você. Os celulares estarão todos num local onde você considera que é bacana e eles estarão fisicamente em outro lugar fazendo você de besta, tá certo? Porque o jovem tem esse papel, de tentar, obviamente, vencer as barreiras. Eu sempre faço, quando me fazem, e não, obviamente não é a primeira vez que a gente discute essa questão da influência dos jogos, e especialmente mais do que jogos, conteúdos genéricos, né, da internet, porque tem de tudo, né? A internet tem de tudo, assim como na vida tem de tudo. Eu sempre pergunto o seguinte: você permite que seu filho, jovem, né, jovem ou criança, tranque a porta do quarto com chave? A maioria esmagadora dos pais e mães dirão que não. Os filhos não podem se trancar a chave. Eles, especialmente quando vão ficando mais jovens, eles ganham o direito de fechar a porta. E você deve, por uma questão de convivência, bater na porta antes de entrar, né? Obviamente, para respeitar ali um pouco mais do direito de privacidade do jovem. Mas o jovem não tem o direito de trancar a porta. É curioso esse ponto, porque o trancar a porta seria aqui equivalente à tal da senha ou do reconhecimento facial que esses celulares têm. Então, eu vou dar um exemplo. Meus filhos têm celulares, obviamente, e os celulares deles têm reconhecimento facial e senhas para entrar, para evitar que terceiros entrem. Mas eu tenho também, nesses celulares, eu também tenho meu rosto e minha digital e uma senha ali, a primeira, inclusive, antes da deles, a minha. Porque eu entendo de que eles têm direito à privacidade e eu tenho direito de invadir essa privacidade como pai. Então, de vez em quando, assim como de vez em quando você abre a porta do quarto sem avisar, tá certo? Você vai lá e dá uma olhada para ver como é que andam as coisas, tá certo? Você me dá aqui o celular, deixa eu dar uma olhada. Não precisa ser feito em segredo, não deve ser feito às escondidas, né? Nós não somos castigadores, nós não somos carrascos, nós somos os pais e nós temos o dever de estar ali permanentemente cuidando e observando. E é claro que está dentro da nossa alçada, e eu quero deixar claro que eu não conheço os detalhes da família, eu não conheço esse pai, eu não conheço a mãe, e não há justificativas, né, para o ato de violência, não há justificativas. Né? Na verdade, é muito mais para dizer de que o pai tem o dever, sim, de tomar o celular de vez em quando, de estabelecer limites, né, de observar conteúdos, né, e de conversar muito sobre os riscos que a tecnologia oferece, que são os riscos da vida. Seus filhos vão sair de casa, eles vão andar de ônibus, eles vão andar a pé, eles vão se encontrar com os amigos, eles vão se encontrar com os grupos, né? E o ser humano em grupo é um risco, porque ele quer se mostrar, ele quer galgar, ele quer ser melhor. Então, esse ponto é só um deles. Os riscos reais da vida estão aí. Um risco real da vida é esse risco de ter armas. Por exemplo, eu entendo que ele seja um policial, eu entendo a necessidade de ter armamento em casa, mas é um risco enorme.
enorme. A gente sabe que sociedades que têm mais liberdade ao acesso de armas, como o caso dos Estados Unidos, por exemplo, os incidentes envolvendo armas de fogo são muito maiores. E eu estou me referindo aos incidentes domésticos, né? Ou seja, como as pessoas têm acesso às armas, elas vão inevitavelmente incorrer. Particularmente, sou contra essas ferramentas de monitoramento e filtro, porque elas tiram do pai e da mãe a responsabilidade e o papel de observar com atenção aquilo que está acontecendo, né, com os seus filhos. Anauac, eu quero agradecer a sua participação, dirimindo essas dúvidas em um tema polêmico, mas necessário nesse momento, e deixar o espaço agora para você fazer um alerta a todas as famílias que estão nos acompanhando agora através do programa Olho Vivo. Todas as vezes que os nossos jovens começam a interagir socialmente de uma maneira mais próxima, seja com um melhor amigo, seja com uma namoradinha ou um namoradinho, em geral, os pais que são muito sábios convidam essa pessoa para vir almoçar em casa, né, para a gente conhecer um pouco melhor quem é essa pessoa e como ela é e o que ela, né, como é que ela se comporta, porque a gente percebe que há um apego, né, dos nossos jovens a essa pessoa ou a esse grupo. Né? Então, vamos marcar uma visita lá em casa e chama o grupo todo para ver como é que eles se comportam, para você ter uma ideia do que está acontecendo. E nessa interação se gastam algumas horas para conhecer esse grupo. Então, talvez a melhor dica que eu possa dar é, sempre que você perceber que seu jovem, seu filho, sua filha, está ali muito agarrado no celular, demais, né? Seja num jogo, seja num chat, seja num programa de comunicação em grupo, né? Seja qual seja, gasta um tempo, vai lá, só liga aí, deixa eu ver como é que é esse negócio, me mostra esse jogo, o que é que tem que fazer aí? E quem é essa pessoa? E quem é essa cor? E por que você está dizendo isso? E esse pessoal aqui responde quanto? Quando você gastar ali 1 ou 2 horas interagindo junto com seu jovem, junto com seu filho ali, você terá, então, uma noção muito clara do que é essa ferramenta, qualquer que ela seja, e como é que ela está interagindo com seu jovem e qual é o seu papel, né, dentro disso para orientar seu filho, sua filha, a se comportar da maneira que você considera que seja mais adequada.